paz. Todos estão bem? Graças a Deus. Amém. Deus é tremendo, Deus é bom, Deus é fiel o tempo todo. Bom, nós vamos falar hoje sobre a mão de Deus. E quando eu estava meditando na palavra de Deus para trazer essa mensagem para os amados irmãos, eu fui para as 4 razões porque Deus nunca erra. E ali chegando, consegui fazer as 4 razões, mas não fluía, não ia. E eu passei orando mais, procurando na palavra, fui para as bem-aventuranças. E o Senhor falando na palavra: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só que as bem-aventuranças também não fluíam. Era só seguir a sequência, mas eu sentia no meu coração que não era esta a vontade do Senhor. E comecei a procurar mais em oração o que Deus queria falar comigo e com a igreja. E aí, nessa hora, eu lá deitada, acabei de orar, deitei, pensando, e me veio um texto na mente. E eu achei super interessante que diante de toda a palavra de Deus, e é um texto, um dos textos meus preferidos. Por quê? Porque ele conta da minha experiência com Deus. Quando eu era jovem, ainda sou jovem senhora, mas mais jovem, tinha lá meus 16, 17 aninhos, eu tive uma depressão muito profunda. E essa depressão começou a vir sobre a minha vida, uma coisa assim, eu não era uma jovem feliz. Todas as vezes que eu olhava para a minha vida, a vontade que eu tinha é de não estar mais aqui nesse mundo. E começou a aparecer alguns sintomas em mim, como a queda de cabelo, fazia umas rodinhas e caía o cabelo, e aquilo foi enchendo. Minha mãe então me levou para um psicólogo. E chegando lá, eu fui medicada, fui fazendo um tratamento, ele falou: ela está com depressão, e nós vamos tratar essa depressão. E eu estava fazendo pré-vestibular para medicina, então eu tinha que manter a minha rotina, eu tinha que ir à aula, eu não poderia perder porque era integrado com o meu 3º ano. E eu comecei a ir, lá eu conheci uma jovem, o nome dela era Sueli, e essa jovem, eu descobri que essa jovem, ela morava exatamente no mesmo bairro que eu. E ela começou a conversar comigo, pegávamos o ônibus juntas, e eu nunca falei absolutamente nada para ela daquilo que eu estava sentindo. E ela então começou a me convidar para ir até a sua igreja, e eu sempre resistindo. E ela falou assim: então vamos fazer o seguinte, você não precisa ir até a igreja agora, nós vamos a uma reunião de oração. É ali, no mesmo bairro onde a gente morava, numa casa, e aí nós fomos para essa reunião de oração. Chegamos lá, cantaram louvores, eu quietinha, no meu canto, e começamos a cantar, e agora elas falaram: vamos orar ao Senhor. E levantamos, demos as mãos e fomos orar ao Senhor. E quando nós começamos a orar, eu fiquei assim, impressionada, fechei os meus olhos ali orando, não sabia ainda as palavras, ouvindo mais a oração das minhas amadas irmãs do que orando. E de repente, com meus olhos fechados, eu vi uma mão, mais uma mão. Eu tive a visão de uma mão tremenda, uma mão enorme, uma mão tão grande, uma mão tão linda. E no meio daquela mão estava eu. E eu fiquei assim, abismada. Falei: o que é isso? Eu não conhecia nada da palavra, não sabia nada, não sabia o que era aquilo, não sabia o que queria dizer aquela visão. Mas a única coisa que eu pude entender daquela visão, e que eu estava ali, naquela mão, protegida por Deus. E no momento que eu estava ali naquela mão, protegida por Deus, veio uma paz dentro do meu coração tremenda. Uma paz e uma alegria que eu nunca havia sentido. E
mais ou menos umas 2 semanas na frente, eu fui até a igreja. E quando eu cheguei lá naquela igrejinha, eu não quis entrar na igreja, eu fiquei ali sentadinha no lado de fora. E de repente, alguém lá dentro daquela igreja começou a ser usado por Deus. E essa pessoa começou a falar comigo. Eu pensava e ela respondia. Eu pensava e ela respondia. E teve uma hora que falou bem assim: por que não quisestes entrar na minha casa? Eu estou te esperando. Todo esse tempo eu estou aguardando você entrar. Antes dele terminar, eu já estava aos pés do altar, ali chorando, e ali eu confessei o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E glórias ao Deus Altíssimo, porque Deus, Ele me tomou de uma forma tão tremenda. Mas não parou por aí, depois a gente vai continuar. Então esse texto que falou muito ao meu coração, e eu até botei o nome da mensagem, hashtag a mão de Deus sobre nós. Está lá em Isaías 59, versículo 1, que nós vamos abrir agora. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certamente a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então a mão do Senhor, certamente a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que ele não possa ouvir. Feche os teus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, nessa hora, Senhor, que nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, nós sabemos que o Teu Santo Espírito já está presente, mas que Teu Santo Espírito possa conduzir, Senhor, toda a palavra que sair dos meus lábios, que a palavra, Senhor, do Senhor, como foi dito, ela não volta vazia, mas ela cumpre aquilo que lhe apraz. Então nós queremos, Senhor, nessa noite, ouvir, Senhor, a Tua voz. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Isaías 59:1, texto tão pequenininho. Se você olhar Isaías 59:1 mais abaixo, ele vai dizer que os nossos pecados e as nossas transgressões e os nossos pecados é que fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas hoje eu quero falar sobre a mão do Senhor. De quando o Senhor estende a sua mão para Ele resolver qualquer situação, não há quem possa impedir nem fazer Deus voltar atrás. Ele diz em sua palavra: ainda antes eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, quando Deus opera, nada pode impedir o agir de Deus nas nossas vidas, se a mão do Senhor estiver estendida sobre cada um de nós. Quando a potente mão de Deus ela está sobre nós, nós estamos protegidos e o impossível passa a ser possível. Quantos de nós não tem uma causa que achamos impossível resolver? Mas quando Deus estende as suas mãos, o impossível, ele se torna possível. Quando a potente mão de Deus está sobre nós, nós somos vencedores. E nós vamos ver os exemplos de alguns homens da palavra de Deus que tiveram a sua mão, a mão do Senhor estendida sobre eles, e eles saíram vitoriosos. José. Você conhece José, você conhece a história de José, vendido pelos seus irmãos, escravo no Egito, mas a mão do Senhor estava sobre ele. E então José se tornou governador do Egito. Então a vitória, a mão do Senhor, ela faz toda a diferença nas nossas vidas. Esther, a mão do Senhor estava sobre Esther. E Esther venceu o seu opositor e não deixou que o seu povo
fosse destruído. Mardoqueu, a mão do Senhor estava sobre ele e ele foi exaltado. Nós conhecemos a história, né, de Mardoqueu e de Ester, de como Deus usou para libertar o povo de Israel, para impedir que eles matassem o povo de Israel. Ana é uma mulher assim excepcional. Ana, ela chorava aos pés do Senhor, a ponto do sacerdote achar que aquela mulher estava bêbada, mas ela colocava tudo nas mãos do Senhor, e as mãos do Senhor estendidas sobre ela, fez ela vencer a sua opositora, ou a sua competidora Penina, né? Então, Ana venceu, e era estéril, e Deus lhe deu filhos. Daniel, a mão do Senhor estava sobre Daniel. Daniel ali se tornou, né, um dos maiores dentro do Império Babilônico. Então Deus, ele age na vida das pessoas, dando a elas a vitória, quando a sua mão está estendida sobre cada um deles. Elias, profeta do Senhor, a mão do Senhor estava sobre Elias. Elias orou e fogo caiu do céu e destruiu todos os sacerdotes de Baal. E a vida de Elias, um homem que ele falava e as coisas aconteciam, porque Deus honrava a palavra que Elias ali orava. Então, homens e mulheres vitoriosos, porque a mão do Senhor estava sobre cada um deles. Então, a mão do Senhor sobre nós não é a ausência de problemas. Você viu que todos eles tiveram problemas, mas é a certeza de que Deus vai fazer o ideal para a nossa vitória. E hoje nós vamos falar, como eu disse, de algumas ações da mão de Deus. A primeira ação da mão de Deus está exatamente no versículo que nós acabamos de ler. A salvação. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você sabe o que é a salvação? A salvação é o seu passaporte de entrada no reino dos céus. Você sabe como é emitido esse passaporte? Esse passaporte, ele é emitido quando você aceita o Senhor Jesus em sua vida, quando você reconhece que Ele é o Filho de Deus e você entrega a sua vida para que Ele tenha o seu senhorio e para que Ele te salve. Então a salvação, ela é o seu passaporte de entrada no reino dos céus, emitido quando você crê no Senhor Jesus Cristo. Em Atos 11:21, a palavra do Senhor fala: a mão do Senhor era com eles e grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Isso daí é a fundação da igreja de Antioquia. Então a mão do Senhor estava com eles e ali eles se multiplicavam, porque a mão do Senhor estava sobre eles. Então a mão do Senhor, ela não está encolhida para que possa salvar. Nós temos parentes, nós temos irmãos, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos colegas de trabalho que precisam da salvação. E o que basta que nós nos lembremos que a mão do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar. Depende de cada um de nós falar a palavra àqueles que estão ao nosso redor. Ou até mais, se o sonho de Deus para você é ir além. Então nós não podemos nos calar de falar da salvação. Nós precisamos falar que a salvação é o nosso passaporte de entrada no reino dos céus. Este mundo aqui vai passar, mas ele tem uma continuidade, ele tem uma eternidade. E nós não queremos nem que os nossos familiares, amigos e conhecidos vão para o inferno. Então cabe a nós falar desse passaporte que é emitido a partir do momento que você crê no Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que a mão do Senhor, a segunda ação da mão do Senhor, é que ela opera milagres. Lá em Atos 4, 29 e 30, eu botei tudo aqui para ficar mais fácil, para que a gente possa ler a palavra, mas você pode anotar.
e ler em casa. Diz assim: agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite a teus servos que falam com toda a coragem a tua palavra. Notem, falam com toda a coragem a palavra de Deus, a ousadia, possuem ousadia para falar da palavra do Senhor. Enquanto estende tua mão para curar e para que se façam sinais e maravilhas pelo nome do seu santo Filho Jesus Cristo. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, enquanto nós falamos, a mão de Deus ela está estendida para curar, para fazer sinais e maravilhas em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos falar da palavra de Deus. Nós não podemos nos omitir da palavra do Senhor, de falar a palavra do Senhor. E a mão do Senhor, eu não sei se você veio aqui hoje precisando de um milagre. Eu não sei se você veio aqui hoje precisando da cura divina, ou se você veio aqui nessa noite precisando que Deus faça uma maravilha em sua vida. Diz a palavra do Senhor que Ele faz quando Ele estende a sua mão. Então a mão do Senhor, ela está estendida para nos abençoar. A mão do Senhor também, ela está estendida para libertar. Eu creio que muitas pessoas estão presas em suas mentes, muitas pessoas estão encarceradas em seus pensamentos e pecados. Só o Senhor Jesus pode libertar essas pessoas. Só o Senhor Jesus pode trazer libertação com a sua mão estendida. Diz assim a palavra do Senhor em Lucas 13, de 10 a 13. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia 12 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. Então seja lá o que esteja te prendendo, só a mão estendida do Senhor Jesus pode te libertar. Seja uma enfermidade, seja um pensamento iníquo, seja qualquer coisa, seja um pecado que você tem guardado em seu coração, seja o que for. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente a verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, pode libertar as mentes, os corpos das pessoas. Então a mão do Senhor, ela liberta. A mão do Senhor também, ela traz unidade e obediência. Unidade é quando nós pensamos junto, nós agimos junto e obedecemos a palavra de Deus. Em 2 Crônicas 30:12 diz assim a palavra: também em Judá a mão do Senhor estava com o povo, dando-lhes um só coração para cumprirem a ordem do rei e dos oficiais conforme a palavra do Senhor. Um só coração em Cristo e obedientes à palavra do Senhor. A mão do Senhor, ela está estendida para trazer unidade e obediência aos nossos corações para com a sua palavra. Em Efésios 4, nos versículos 3, 4 e 5, diz assim a palavra do Senhor: procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e para todos e em todos.
a unidade do Evangelho, unidade da palavra de Deus, a obediência à sua palavra de Deus, mantém a mão do Senhor estendida sobre nós, e é Ele que nos dá isso. Ele estende a sua mão, Ele estende sobre nós para trazer unidade e obediência à tua palavra dos seus servos. A mão do Senhor, Ele também nos levanta. Diz assim a palavra do Senhor do Salmo 37, versículo 4. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Ainda que caia, nós não ficamos prostrados. E aí eu quero voltar àquele início que eu falei, eu aceitei o Senhor Jesus, eu fui uma jovem do Senhor Jesus, mas me desviei do caminho do Senhor. Me desviei do caminho do Senhor. E hoje eu penso que se eu tivesse uma pessoa ali que me aconselhasse, uma pessoa como a Sueli, que me levou até a igreja, ou se eu tivesse buscado mais no Senhor, eu não teria me desviado. Mas a boa mão do Senhor me susteve. A boa mão do Senhor me manteve. E a boa mão do Senhor me levantou e trouxe de volta para a tua casa para adorar. E daqui eu só pretendo sair num caixão. Em nome do Senhor Jesus, para uma vida eterna, para uma vida com Cristo. Tudo que eu passei, eu poderia não ter passado, se eu estivesse mais firme na presença do Senhor, se eu pudesse me lembrar da maravilha que era estar na mão do Senhor, e Ele me protegendo, Ele me guardando, Ele me dando paz, Ele tranquilizando os meus dias, fazendo os meus dias melhores. Tudo isso poderia eu ter desfrutado toda uma vida, mas eu não quis, fui para o mundo. E hoje meu conselho é para você: se você está na presença do Senhor, não deixa que nada te deixe sair da presença do Senhor. Não faça que nada, nem ninguém, te impeça de adorar ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. Deus me deu uma chance, mas nem todas as pessoas vão ter essa chance. Ele me deu uma chance além, porque desde os 9 anos eu havia aceitado o Senhor Jesus Cristo. Então Deus, Ele me deu uma chance além. Mas o meu desejo era sempre estar na presença do Senhor. Mesmo quando eu estava lá fora no mundo, eu me lembrava dos átrios do Senhor. E eu queria voltar, mas não tinha forças nem coragem. Por isso, quando o pastor falou aqui no domingo, que quando ele faz aqui o chamado, nós temos que estar intercedendo pelas pessoas, para que elas tenham força para aceitar o Senhor Jesus, porque não é fácil, é difícil, o mundo nos prende, o mundo nos agarra, as coisas do mundo parecem mais atrativas do que as coisas de Deus, mas não é verdade. E eu não gostaria nem de lembrar para vocês tudo que eu passei no mundo e que eu não precisava ter passado se tivesse ficado aos pés do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor falou que ainda que eu caia, Ele me levantaria, Ele me sustentaria. E foi assim que aconteceu. O Senhor, Ele me sustentou. E a palavra do Senhor também diz que a mão do Senhor, ela exalta. A mão do Senhor, ela nos exalta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus é extremo. O cuidado de Deus é um cuidado de amor, é um cuidado de misericórdia, é um cuidado que vai trazer paz aos nossos corações, é um cuidado que vai evitar que nós pecamos. Mas para isso nós temos que estar aliançados com Deus, nós temos que buscar a Tua Palavra, nós temos que meditar na Palavra do Senhor.
Nós temos que fazer a nossa parte para que a mão estendida de Deus continue nos abençoando, continue sobre as nossas vidas. Que jamais nenhum de nós perca a bênção do Senhor. Que jamais nenhum de nós possa ter a correção do Senhor. Porque a mão que também nos abençoa, ela também pode nos castigar. Não a nós, quando estamos debaixo da tua potente mão, mas aos ímpios que vivem dissolutamente, que vivem como se não houvesse amanhã, que vivem como se não tivesse Deus. E eu falava para vocês da minha indignação quando eu estava fazendo a pregação sobre os quatro, porque Deus nunca erra. A minha indignação era por causa das crianças, porque as crianças elas não têm como se defender e nós temos que nos levantar e defender as nossas crianças. Nós temos que pegar a bandeira do Senhor e levantá-la e levá-la e não deixar que as nossas crianças se percam com a mentalidade do mundo. Nós precisamos fazer alguma coisa para que a bênção de Deus, ele esteja sempre, como a palavra do Senhor diz, que o Senhor abençoa as crianças, mas que ela se estenda durante toda a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, dos filhos dos amigos e assim por diante. Para que a bênção do Senhor se mantenha sobre os nossos netos, os nossos filhos. Se nós estamos na mão de Deus, nós não temos nenhum motivo para nos preocupar, porque Deus ele está no controle de todas as situações, Ele está no controle do universo, Ele fez o universo, Ele nos fez. Cada coisa que existe nesse mundo está sobre o olhar de Deus, e Ele não perdeu o controle desse mundo. Muito menos perdeu o controle das nossas vidas. Ontem na oração nós lemos o Salmo 126, na oração da tarde e na oração da noite. E nós oramos o Salmo, nós falamos sobre o Salmo 126 e ele diz assim que grandes coisas fez o Senhor por eles. O que isso quer dizer? Que as pessoas vão reconhecer que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E através daquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, com certeza as pessoas também vão desejar o Deus que nós servimos. E ele mais embaixo diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós nos alegramos no Senhor. É por isso que nós depositamos a nossa vida no altar do Senhor. É por isso que nós queremos a mão do Senhor estendida sobre cada um de nós. Não só são as grandes coisas que Deus tem feito por nós, não. As pequenas coisas. As coisas que nós não valorizamos, como um dia lindo de sol, como as estrelas que Ele colocou como luminares, como às vezes a lua que durante esses últimos tempos tem estado esplêndida nos céus. Mas tudo isso é para a glória do Senhor. E nós não devemos jamais nos colocar ou colocar nada à frente do nosso Deus Todo-Poderoso. Porque quando nós colocamos algo à frente do nosso Deus, nós estamos pedindo para Deus muitas vezes nos castigar. Então a palavra é de esperança, porque a mão do Senhor está sobre nós. Mas é uma palavra de alerta também, para que você continue andando no caminho do Senhor, não se desvie dele nem para a direita e nem para a esquerda, para que você não seja sujeito ao castigo de Deus. Então a gente não pode falar só que Deus abençoa, mas nós precisamos aprender a fugir do pecado, a fugir das coisas do mundo e estar debaixo da potente mão de Deus, porque somente debaixo da potente mão de Deus, o Senhor nosso Deus, Ele pode nos exaltar. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 10, nos versículos 30 e 31.
Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como nós lemos lá atrás, ninguém pode fugir da mão de Deus. Então que a gente não caia nas mãos de Deus, mas que a mão do Senhor esteja sempre estendida sobre cada um de nós, para nos abençoar. O crente nas mãos do Senhor, ele é abençoado. O ímpio nas mãos do Senhor é punido. Portanto, ande sempre no caminho do Senhor. Busque cada vez mais conhecer a tua palavra. E até o menor desejo do teu coração, aquele que você acha mais simples, mais pequenininho, Deus, ele vai atender. Porque ele é um Deus bondoso, ele nos ama, ele é um Deus misericordioso. Não porque nós merecemos coisa alguma, nós não merecemos nada. Mas quando Deus olha para nós, ele olha através do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vê o Senhor Jesus, ele vê o sacrifício, ele vê o passaporte que nos foi dado, que foi emitido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Então, em nome do Senhor Jesus, não se desvie do caminho do Senhor. Continue buscando. O mundo lá fora pode parecer melhor, pode parecer que as pessoas, as coisas dão mais certo para eles lá fora. Mas quando você se sentir assim, olha lá o Salmo 73, entra nos teus átrios, ora ao seu Deus, entra no teu quarto, fala com o Senhor e você vai ver a revelação de Deus na sua vida. E lembre-se sempre, a mão do Senhor, ela está estendida sobre cada um de nós. Amém, amado? Para nos abençoar, porque Deus é bom. Amém? Então siga o Senhor Jesus, né? As hashtags lá que se coloca, eles pedem para a gente seguir. Siga eles não, siga o Senhor Jesus, siga o caminho, o único caminho que pode te levar à vida eterna. Amém? Nessa hora, nós vamos continuar adorando ao nosso Deus. Você vai trazer à frente, vai consagrar ao Senhor o seu dízimo e a sua oferta.